10h40, voltando então com o CBN Campinas desta terça-feira, ia falar quinta-feira, terça-feira, dia 11 de outubro de 2022, agradecendo aqui a mensagem enviada pelo Rubens Batista, professor aqui de Campinas. A gente já falou dessa situação, viu? Questão de trânsito na John Boy. Teve na semana passada aí, na ponte que passa sobre a rodovia dos Bandeirantes, e a ideia é que em 40 dias comece então uma obra para resolver essa situação, viu, Rubens? Mandando esse recado aí, é um problema crônico, né, na John Boy Dunlop. Bom, estamos seguindo aqui com o CBN Campinas, e agora o nosso assunto é a CPI da propina, né? Essa CPI para investigar os contratos terceirizados na Câmara de Campinas. Estamos em contato neste momento com o vereador Major Jaime, que ontem foi escolhido, né, na CPI como relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito bom dia, vereador. Bom dia, Paradela, bom dia a todos aí, os seus ouvintes, né, e o pessoal que te acompanha aí também na internet. A gente já trouxe aqui essa informação, o senhor já citou aqui para o repórter Marco Guarizo, que acompanhou essa primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, escolhendo o nome do senhor como o relator, disse não ser da base, que vai investigar e vai apurar então o que aconteceu no Legislativo, essas supostas irregularidades. A gente quer saber por que a informação ontem são 2 pontos. Primeiro depoimento deve ser um representante do Ministério Público. A gente quer entender o porquê. E também a requisição do áudio na íntegra, sobre tudo que já foi aí divulgado por parte tanto de Zé Carlos, o presidente afastado da Câmara, e então o braço direito dele, Rafael Creato. Por que esses 2 pontos iniciais? Os áudios, eles são fundamentais, né, porque foram eles que trouxeram à tona, né, e deu até para o público, né, um pouco mais de conhecimento do que foi tratado, do que foi conversado em algumas conversas, né, entre uma empresa terceirizada que presta serviço aqui e o presidente, né, e talvez ali o representante dele. E com relação ao Ministério Público, na verdade é uma visita para dela. A gente quer fazer uma visita ao Ministério Público, a gente deve marcar, estamos aí tratando isso para que a gente marque o mais rápido possível, uma visita até o Ministério Público para conversar com os promotores que cuidam do caso e ter mais subsídio, e também pedir para que eles encaminhem para a nossa CPI dados, informações, subsídios para que a gente possa fazer uma boa verificação, que é o objetivo nosso, trazer à tona a verdade. Então nesse sentido, de fazer uma visita ao Ministério Público. Vereador, então falando agora em depoimentos, é uma visita ao Ministério Público, colhendo todas essas informações, tudo que o Ministério Público puder passar, né, para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Quando os depoimentos devem começar? E Zé Carlos, Rafael Creato, os empresários, né, especialmente quando a gente ouve os áudios e a investigação que por causa dos áudios que foram gravados pelo representante do Grupo Mais, Celso Palma. Essas 3 pessoas serão obrigatoriamente convocadas para prestar depoimento? Elas receberão um convite, né, então, para que se apresentem. É importante até para que a gente possa esclarecer, elucidar. Então, nós temos aí o nosso vereador, que é o Marcelo Silva, né? O Marcelo teve um papel importante nesse processo todo, né? Ele recebeu um primeiro contato desse empresário e depois levou ao Ministério Público, que é o que eu faria também, né? Falei isso pro Marcelo até naquela oportunidade. Da mesma forma também o empresário que participou disso, né? E se sentiu de alguma forma ali até constrangido com o que estava acontecendo, levou ao Ministério Público, e a gente deve ouvir também o advogado, né, para que ele também tenha áudios, né, com a voz dele, falando, né, e levando algumas informações, será importante. Ontem até eu coloquei, durante a reunião, eu coloquei que é uma certeza, a gente vai ter vários elementos, várias informações, e durante o transcurso, pode ser que outras pessoas também possam ser chamadas. E a gente vai ver o melhor momento, eu conversei isso até com o presidente, que é o Paulo Gaspar, ver o melhor momento para ouvir o
no caso do Zé Carlos, né, que está sendo aberta a CPI por esse motivo, por ele ser um parlamentar. Então ele talvez seja uma das últimas pessoas a ser ouvida. Mas a gente vai ter sim muitas pessoas aí no transcurso que a gente espera que possam comparecer e possam ajudar no esclarecimento. Porque toda a situação começa, né, com a investigação por parte do Ministério Público desse contrato, essa busca, né, por parte do empresário aos promotores, indo com esses áudios, dessa suposta corrupção passiva por parte do presidente Zé Carlos, por parte também de Rafael Creato, que era subsecretário, um dos braços direitos, né, do presidente afastado neste momento. Há outros contratos que vão ser também apurados. Neste momento, o Ministério Público já investiga um outro contrato, até por um ato de improbidade administrativa, o contrato da reforma do Legislativo da Câmara. Isso também está na pauta da CPI? Sim, a gente vai deliberar isso, né, em plenário, junto com a comissão, mas você tem um contrato importante, como é o da TV Câmara, que teve já um problema, né, desde o ano passado. Aí esse ano nós já tivemos alguns contratos com essa mesma gestão que está, que é o contrato de limpeza, o contrato de segurança e também esse contrato novo que foi aqui da reforma que está acontecendo na casa. Então ele vai ser motivo, sim, eles serão motivos de uma verificação. A gente vai ter que verificar, conversar com as partes, ver como é que foi o contrato, ver detalhes do que aconteceu, para a gente ter informações se isso não aconteceu não somente com a TV Câmara, mas com outros contratos. Então é motivo sim de apuração. Major Jaime, como é quase que impossível, né, separar a questão jurídica de uma questão política neste exato momento, mas como conseguir fazer isso para seguir com os trabalhos da CPI, para que ela não se torne uma arma de um lado ou do outro? Paradela, é até interessante você falar isso, porque você viu a composição, né? A população inteira, espero que esteja aí acompanhando, né, o que vem acontecendo na Câmara, essa nova grupo de vereadores, né, da legislatura que iniciou ano passado. Tem aí uma mudança dentro da Câmara Municipal hoje, e o sorteio que foi um sorteio até que, para a gente olhar, a gente vê que tem várias correntes políticas ali, né? Não é somente vereadores da base ou vereadores da esquerda ou da direita. Na verdade, todos ali estão inseridos, né, e estão representados. E isso é muito importante, porque nós ali vamos poder decidir, né, o que vai ser encaminhado depois ao plenário. Mas é importante também que as pessoas entendam que, eu vou dar um meu exemplo, né? Ontem eu comentei isso, Paradela, e o Paulo Búfalo, que era o outro vereador que também colocou o nome para ser apreciado, ele falou que tem experiência, realmente é um vereador com já alguns mandatos, tem experiência também, mas eu também, na minha formação policial, né, a gente vê muito policial na rua, trabalhando ali no operacional, mas em contrapartida nós temos dentro da instituição Polícia Militar uma série de investigações que são feitas, são inquéritos, são processos, procedimentos, investigações preliminares, e eu durante a minha carreira toda, né, como tenente, como capitão, como major, eu sempre tive várias situações como essa que a gente tomou à frente, né? A gente presidiu. E isso me dá até um respaldo para que a gente possa fazer aquilo que a gente já fazia na PM. E ali eu tinha que ser muito criterioso, porque eu estava julgando os meus pares, às vezes. Eu estava julgando a atitude de um tenente, a atitude de um capitão, a atitude de um sargento, de um soldado, ele representando a Polícia Militar. E aqui, da mesma forma, a gente vai ter aí na verdade, é um processo todo de investigação que a gente faz de um par, né, de uma pessoa, né, que até estava ocupando a presidência da casa, o maior cargo que nós temos, e a gente tem que ser muito, muito criterioso, muito transparente e muito honesto naquilo que a gente vai fazer. E é um dos motivos que me dá o respaldo. Eu, na verdade, não havia nem pedido para ser relator, mas uma série de fatores, né, e pessoas que a gente conversou do campo político aqui da cidade de Campinas falaram que seria importante a minha participação também nesse processo, para que a gente não transformasse essa CPI e esse é o meu ponto de vista, num palanque político. A gente já está com a ferramenta de uma campanha eleitoral, né, que não preciso dizer para você é testemunha disso, né, e tem trabalhado muito bem nesse processo todo, e a gente quer fazer com que a verdade venha à tona, e é esse o nosso objetivo. Vereador Major Jaime, para a gente deixar bem claro então, neste
começo, obviamente, está tudo ainda muito embrionário, o senhor mesmo já citou, primeiro ir buscar as informações lá no Ministério Público, mas já há uma definição, como o senhor disse, das pessoas que têm que ser ouvidas agora. Obviamente outras pessoas poderão, ainda mais com os outros contratos que o senhor mesmo citou aqui, está falando do contrato da obra da Câmara, de limpeza e também de segurança. Mas neste primeiro momento, nós estamos falando da convocação. E como o senhor disse, deve ser um dos últimos. Zé Carlos, presidente afastado, Rafael Creato, também deve ser um dos últimos, porque precisa ter todo esse entendimento do que está sendo investigado. Mas o empresário Celso Palma, do Grupo Mais, e também do vereador Marcelo Silva, é isso? Isso, a princípio o que foi deliberado ontem foi exatamente esses 4, sendo que, como eu disse, eu acredito que o vereador deve ser o vereador, José Carlos deve ser um dos últimos, né? Mas eu não tenho dúvida, a gente vai durante esse percurso, até a gente acredita com a ajuda do Ministério Público, ter outros subsídios, outras informações que vão fazer com que a gente tenha outras pessoas que também receberão convite para vir depor. E vai ser importante, né? Eu acho que a sociedade, e paralelo sendo rápido aqui, né? A sociedade campineira já tem sofrido muito. Né, eu me lembro aqui de 2011, acho que todo mundo lembra, né, a gente passou por um processo difícil aqui, a prefeitura parou por conta de um processo envolvendo o prefeito, envolvendo o vice-prefeito, né, depois disso nós tivemos um governo, né, que foi o governo Jonas, que também teve problemas, né, também de alguma maneira ali parou de alguma forma a cidade. Hoje é no Legislativo Campineiro, mas também da mesma forma é preocupante para a cidade. Então o que nós estamos fazendo aqui é para que a cidade de Campinas tenha certeza que os vereadores estão trabalhando, independente de corrente política, ideológica, a gente vai fazer o que tem que ser feito. E a minha função de relator é exatamente nesse sentido. Usar a minha experiência, usar aquilo que, né, sempre me deu uma forma, uma conduta muito correta, né, de ser independente, ser coerente, né, trabalhar com a minha consciência e principalmente com critérios éticos, morais e legais. É isso que a gente vai fazer, Paradão. O ex-presidente Campos Filho, que em um dos áudios é citado por Celso Palma como uma suposta pedido de propina quando ele era presidente, também o assessor dele, Walter Greve, também estão na mira ou não? Nós não deliberamos ainda nesse sentido, mas são os áudios, né? A gente vai começar a fazer uma transcrição desses áudios, vamos pedir ao Ministério Público, então tudo vai ser transcrito e muitas informações vão acabar surgindo ali. Vocês tiveram acesso, à imprensa, a esses áudios, né, uma boa parte dos áudios, e para nós também é importante. Então, às vezes uma informação que para o cidadão comum, às vezes não faz diferença, para nós aqui pode ser um conector de uma outra informação, que vai somar com outra, né, que vai acabar juntando, e a gente pode ter outros elementos e outras ideias, né, de como trabalhar. Mas essa que você falou é algo importante sim, né, porque pode mostrar que já vinha algo sendo tratado há muitos anos, né? E só para a gente finalizar, para deixar bem claro, o senhor citou em convites, né? Mas convocação, porque tem um termo bem diferente. Uma pessoa convidada para uma CPI é bem diferente quando é convocada para a CPI. Esses depoentes serão convocados ou convidados? Isso também está sendo deliberado, né? A gente está acertando. Ontem fizemos a primeira reunião, né? Então, nessa primeira, a gente conseguiu deliberar algumas questões, mas a gente ainda deve se reunir, né, oportunamente. A gente tem um feriado agora, mas ainda tem a semana aí, pelo menos mais uns 2, 3 dias, e a gente deve deliberar algumas ações. E uma delas é ver qual é o melhor modelo para a gente usar para chamar as pessoas para virem, né? É importante que a sociedade ela perceba que essas informações são importantes no conjunto todo desse processo que se inicia, porque isso aí pode ser, sim, realmente determinar, né, até um futuro aqui de vereadores aqui dentro da Câmara, e é o que a gente quer fazer e mudar a política também da cidade de Campinas, né, tornar ela um pouco mais acreditada, né, com credibilidade. Então a gente quer fazer um trabalho. Paulo Gaspar é uma pessoa que você conhece também, todos os vereadores daqui, acho que tem essa competência para que a gente possa fazer algo correto, né, e que dê resposta como a sociedade assim espera. Vereador Major Jaime, queria agradecer mais uma vez a participação aqui no CBN Campinas. A gente vai continuar acompanhando todos os passos da CPI que foi instalada na Câmara de Campinas. Muito obrigado, vereador.
Bom, paralelo, eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes, né, internautas aí, que realmente a gente esteja à disposição da cidade de Campinas. Grande abraço. Grande abraço. Conversando com a gente aqui, o relator, então, escolhido ontem na CPI, vereador Major Jaime do Progressista. Perguntei sobre a situação entre a diferença de palavra entre convidar e convocar, porque o convite, a pessoa, o depoente, pode não aparecer. A convocação não. A convocação é uma situação obrigatória, né, do comparecimento, e há também a questão de não poder mentir. Tem que falar toda a verdade. Então tá aí, são 10 horas e 56 minutos. É um ponto importante. Questão de palavras, mas muda bastante.